Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouco sobre o List View e através de alguns exemplos iremos demonstrar a sua aplicação em VBA. É um objeto bastante interessante, ideal para visualização de dados e traz as informações em um grid. Logo aqui abaixo nós temos um exemplo de um List View. Uma de suas principais características são os grid lines, ou seja, a informação vem dentro de um grid e também, logo aqui abaixo em outro exemplo, nós podemos ver que é possível aplicar cores de acordo com as informações que estão nesta lista, ok? Então essas duas características é que fazem desse controle uma boa opção para os programas em VBA. Nós dividimos esse tema em 3 vídeos. Os vídeos 2 e 3 serão lançados um por semana consecutivamente. E neste vídeo 1 nós já iremos aprender a montar esse List View e carregar as informações, ok? Vamos ao Excel. Aqui nós temos o nosso formulário, onde iremos acrescentar o controle. Vou clicar aqui em caixa de ferramentas e vou então selecionar o List View. Num primeiro momento ele aparece dessa forma, sem as linhas, Vou apenas posicioná-lo aqui. Um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais largo também. Bom, pessoal, para quem não tem este controle aí na sua paleta de ferramentas, na sua caixa de ferramentas, você deve então adicioná-lo aqui. É este controle, Microsoft List View Control. No caso, estou usando a versão 6.0, você pode ter a 5.0 ou superior, ok? E se ele não constar na lista, você deve então registrar aqui o arquivo mscom.ctl.ocx. Registrando esse arquivo, o controle ficará disponível para você aqui na caixa de ferramentas, ok? Qualquer dificuldade para o registro desse arquivo, você pode nos enviar um e-mail que estaremos lhes auxiliando. Bom, vamos então primeiramente preencher as colunas desse List View. Nós podemos alterar as propriedades tanto aqui na janela de propriedade ou em tempo de execução, tá? Nós iremos fazer essa configuração em tempo de execução. Eu vou selecionar aqui o evento inicialize e é dentro desse evento que nós iremos configurar o List View, ou seja, quando o formulário for inicializado, ocorrerá a configuração do List View. Vou fazer uso aqui de uma estrutura white, chamo o objeto List View. Primeira propriedade que nós iremos definir aqui é a Grid Lines. Vamos passar ela para True. Logo aqui na frente eu vou colocar o que essa propriedade faz. Ela exibe ou oculta as linhas da grade, ok? Então no caso, quando está True, ela vai exibir a linha da grade. Uma outra propriedade, pessoal, é a propriedade View, que nós iremos colocar para LVW Report. Pronto. Ela vai definir o estilo de exibição, tá? Se você quiser exibir em lista, você deve colocar LVW Report. E também a propriedade Full Rule Select. Vamos colocar em True. Permite que você selecione um item, tá? Se você colocar essa propriedade para False, você não conseguirá selecionar um item no seu List View. Agora nós iremos alterar as propriedades de coluna, tá? Nós iremos criar as colunas
no nosso list view. Então, iremos chamar aqui a propriedade column headers. Ponto .add, estou adicionando então uma coluna, né? E ela abre aqui, pessoal, uma série de parâmetros, tá? Então eu tenho index, key, text, white, alinhamento e com. Então esses são os parâmetros. Eles não são, nem todos eles são obrigatórios, tá? Nós iremos utilizar apenas o text e white, que é a largura dessas colunas, ok? Então vamos colocar aqui text, 2 pontos, igual. Então minha primeira coluna vai se chamar registro. E terá a largura, né? Vamos colocar aqui 2 pontos igual. Eu vou colocar 10 nesse primeiro momento, ok? Vamos fazer um teste. Deixa eu apenas fechar essa estrutura white aqui. And white. Pronto. Vou executar esse código. Notem que a primeira coluna já está criada aqui, que é a coluna registro. Tá? Então iremos fazer isso para as próximas colunas também. Para dar uma agilizada, eu já vou colar ela inteira, tá, pessoal? Vou colar aqui as colunas com as configurações. Só ajustar aqui. E aqui também, deixa eu voltar um tab aqui. Bom, eu adicionei aqui a coluna número de fatura, tá? Já está definida aqui a propriedade de largura, né? 50. Também uma coluna cliente, uma coluna valor reais, uma coluna vencimento e uma coluna a vencer. E aqui eu fui colocando a largura que eu acreditei ser a ideal, ok? Nota que estão todos aqui criadas e pronta para receber informação. No caso aqui do campo registro, que se refere à nossa planilha aqui, um número sequencial, né, um número único de registro de cada linha adicionada, nós iremos ocultar, tá? Eu vou trazer ele para o list view, essa informação vai existir aqui, só que eu vou colocar a largura da coluna aqui para 1. Dessa forma ele vai ser carregado no list, mas não vai aparecer, tá? Então você pode trazer a informação e ocultar também, reduzindo a largura da coluna no list view. Bom, pessoal, vocês viram como é bastante fácil e simples adicionar as colunas e configurar o nome dela e também a sua largura. Você pode estar adicionando aqui quantas colunas vocês quiserem, basta criar essas colunas aqui abaixo na sequência, né? E configurar o título delas e a largura, ok? Iremos agora criar um procedimento para carregar as informações da planilha. Esse procedimento será um procedimento privado. Terá o nome de atualizar. Então, sub. Vou definir aqui 3 variáveis, tá? A primeira variável é a variável item. Será definido com o tipo de dado list item. Segunda variável, a variável que se chamará linha final. Tipo de dado inteiro, né? Então em integer. E a terceira variável será uma variável chamada i, também do tipo integer. Vou colocar ele minúsculo aqui. Logo abaixo aqui, pessoal, antes de carregar qualquer informação em um list view ou até também em list box, combo box, nós costumamos colocar uma linha de código para limpar a informação que estiver nesse controle, tá? Isso é para não acumular dados. Então nós vamos primeiramente limpar esse list view. Se tiver alguma informação será limpa, né? Para isso eu chamo aqui a propriedade list itens e depois
chamo o método clear, tá? Então tudo que estiver no list view será limpo. Em sequência aqui eu vou configurar a variável linha final. Essa variável irá determinar qual a última linha contém informação na planilha, tá? Eu vou colar aqui para adiantar. Então vai verificar na planilha 1, na coluna A, qual a última linha tem informação, ok? Vai trazer um número da linha, tá? Então vai checar aqui qual a última linha tem informação. Então, no caso aqui vai ser a 6, tá? Se não tivesse informação na 6, seria a 4 e assim por diante. Dessa forma eu sempre vou saber de forma atualizada qual a última linha contém informação na planilha. E eu vou utilizar isso no nosso looping que irá preencher os dados, ok? O próximo passo é criar o nosso laço de repetição. Nós iremos criar um loop for, ok? Terá o nome de i, nós já até definimos aqui o tipo de dados de i, aqui em cima, e começará em 2 e terminará em linha final, certo? E aqui eu vou fechar esse laço com um nets aqui embaixo, ok? É dentro do laço de repetição que nós iremos codificar para carregar o list view. Então vou chamar aqui o controle list view 1.listItens.add, parâmetro de texto, né? Eu quero adicionar o texto nele. 2 pontos igual. Aqui então eu chamo a plan1, que é onde está a informação. Propriedade cells. A linha vai ser sempre i, tá? Então vou começar pela linha 2, né? O valor de i ao rodar o looping é igual a 2. E a coluna, vou escolher a coluna 1, que é a coluna A, ok? Só para a gente visualizar isso melhor aqui na planilha, nós estamos então na linha 2 e na coluna 1, tá? Então é esse registro aqui. Então nós estaremos preenchendo nesse primeiro momento a coluna registro do nosso list view, ok? Aqui eu já posso até testar, tá, pessoal? Só vou adicionar um aqui para 10 para a gente conseguir enxergar a coluna. E também vamos preencher aqui no initialize uma linha de código que ao finalizar aqui o initialize, ele vai chamar o procedimento atualizar, tá? Então eu coloco call atualizar. Dessa forma ele finaliza este procedimento e cai nesse outro aqui e já roda direto, ok? Então vamos testar. Notem que o registro já está sendo preenchido, ok? Vamos então agora preencher as demais colunas aqui. Para facilitar, pessoal, a programação, nós iremos adicionar este controle, as informações desse controle é uma variável, tá? É comum a gente fazer isso para facilitar a vida do programador. Então vamos chamar aqui a instrução set item. Então eu estou transferindo toda essa informação aqui até o add para apenas item, tá? Então toda vez que eu escrever item eu vou estar referenciando toda essa linha de comando aqui. Porém, quando eu faço isso eu tenho que abrir um parênteses aqui logo no início dos parâmetros, tá? Então, de list view 1 até a de item está então vinculado agora a item, e nós já declaramos item aqui em cima como list item, ok? Feito isso, eu vou aqui preencher as demais colunas. Item, então estou referenciando agora aqui a variável, né? Ponto subitens. O subitens começa pelo 1, que seria a primeira coluna, tá?
é igual a plan1, da mesma forma como eu referenciei a outra lá, cells, nesse caso, i, novamente, e a coluna passa a ser 2, tá? Porque nesse subitem eu vou estar configurando então aqui o campo número de fatura, que está na coluna 2, ok? E assim por diante, tá, pessoal? Eu vou preencher aqui copiando e colando para agilizar um pouco a nossa vida, mas neste caso 1, 2, 3, 4. Então aqui nós estamos colocando as colunas do nosso list view e aqui eu estou dizendo onde na planilha está essas informações, tá? Que está na sequência também. Eu vou voltar aqui a 1 e vamos rodar esse código para ver o que acontece então. Nota que os campos já estão todos preenchidos, menos o campo a vencer, porque esse campo não existe na planilha, tá? Eu fiz isso intencional, eu vou mostrar para vocês como colocar um campo calculado aqui no list view também. Se você quiser ver esse código rodando, é muito fácil. A gente coloca um breakpoint aqui, ó. O código vai parar aqui antes de rodar até o final. Executo, ele já parou. Com F8 eu executo o código manualmente, tá? Onde está o amarelo é onde o código está executando nesse momento. Então, i é igual a 2, linha final é igual a 6, tá? Ele está rodando o código, preenchendo as informações, ó. Quando ele cai no looping aqui, volta novamente e passa a ser igual a 3, tá? Por isso que aqui na planilha ele sempre vai buscar a linha atualizada lá, tá? E assim por diante. Então, cada laço que ele faz, ele altera o valor de i até chegar a 6, tá? Então, quando i chegar igual a 6, ele finaliza o looping e encerra o procedimento, ok? Apenas para ilustração aí, para vocês estarem olhando o código rodando. Um outro detalhe aqui, ó, pessoal, aqui é a coluna 1. Se você olhar visualmente aqui na planilha, a coluna 1 não seria número de fatura, seria registro. Porém, para o list view, essa coluna aqui é a coluna 0, tá? Então 0, 1 e assim por diante. Por isso que nós começamos ali pelo 1, apenas para deixar claro isso, ok? Então aqui na verdade, esse primeiro preenchimento aqui está sendo feito na coluna 0, ok? Bom, e a coluna número 5, que é um campo calculado, nós iremos preencher da seguinte forma. Será o que tiver então aqui na própria coluna 5 da planilha, tá? Coluna 5 é a data de vencimento, então eu vou tirar essa informação daqui e vou fazer um cálculo, que será o seguinte: data de vencimento menos a data atual, date value no. Ou seja, nessa coluna então nós teremos aqui sempre a informação de o vencimento e quantos dias faltam para vencer, tá? Que será a data de vencimento menos a data atual, ok? Você vê que aqui já está negativo, beleza? Então é um campo calculado aí para o list view. E para fecharmos, nós temos aqui um contador de registro. Nós então iremos... É uma label, tá, pessoal? É a LB num registro. Nós iremos colocar então, logo que o código encerrar o looping aqui, né? Nós iremos colocar o nome da label, chamar a propriedade caption e colocar que ela deve ser igual a list view 1.list itens e eu vou pedir para contar então, chama aqui a propriedade count, essa propriedade traz o número de linhas que o controle tem ativos, ok? Então vamos testar aqui rapidamente. Pronto, o registro tem 5 linhas preenchidas.
Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Nós teremos um vídeo 2 e um vídeo 3 ainda falando sobre ListView. Estaremos disponibilizando essa planilha e esse vídeo gratuitamente lá no nosso site, na aba Downloads Grátis. E também você pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail que está aí na descrição. Forte abraço, até a próxima!